quanto a importação de um arquivo do nosso próprio projeto, né, que a gente mesmo criou e codificou, que a gente vai fazer isso depois, tá? Deixa eu só quebrar aqui em linhas, tá? Só para não ficar tão comprida ali a nossa linhazinha. Beleza. E aí da mesma forma, né? Script tem a abertura e o fechamento, tá? E aqui em cima o link, deixa eu até quebrar o link aqui também. Tá? Só que o link, ele não tem o fechamento, né? Ele fecha nele mesmo. Então o que acontece? A gente vai ter dentro do HTML tags que seguem o padrão principal, que é esse que a gente já viu, né? De ter uma tag abrindo e uma outra fechando, tá? E aí a gente tem geralmente um conteúdo dentro dela, como por exemplo aqui no title. Porém, em tags que normalmente a gente não vai ter conteúdo dentro dela, a gente só vai utilizar ela. E aí, basicamente, a gente vai colocar digamos que o conteúdo da tag vai ser apenas através de propriedades, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui o href, o rel e tudo mais. Aí, nesses casos, a gente tem o fechamento na própria tag, tá? Então, pode ver, ó, que aqui eu não coloquei o sinal de menor, que seria aqui, né? Aliás, o sinal de maior, né? Eu não coloquei. E aí, eu simplesmente deixei o link aqui, sem fechar ele de cara, né? Coloquei as propriedades dele e aí sim eu coloco o fechamento da tag, tá? E aí nesse caso é uma tag que fecha nela mesmo. Da mesma forma que o meta, né? Se a gente for ver, ó, por mais que ele não coloque aqui, mas a gente pode colocar só para ficar mais fácil, são tags que também fecham nele mesmo, tá? Então não tem conteúdo dentro da tag, né? Apenas através de propriedades mesmo que a gente passa para a própria tag, tá? Então aqui a gente tem o link, né? Vou fazendo um link com o CSS do Bootstrap, tá? Por isso que ele precisa desse rel aqui para entender que é o relacionamento que ele está fazendo, né? Esse link é para uma folha de estilo, tá? Um CSS. E aqui no final, a tag script ele não tem o href, né? Ele tem o src, que é o source, né? Onde está o código que a gente vai utilizar de JavaScript. Então a gente passa através do src aqui, beleza? Aqui, basicamente, o que ele pede é isso. Inclusive, ele fala aqui, né, que é interessante também você incluir, né, o popper aqui. Porém, esse popper, ele até fala aqui, né, que se você não vai utilizar dropdowns, popovers, tooltips, né, coisas desse tipo, você não precisa incluir também o popper, tá? Então, no caso aqui, né, ele até dá o exemplo, ó, esse aqui é o que a gente colocou lá, que é o Bootstrap, né? E em cima aqui ele tem o Popper. Só que como a gente não vai utilizar nada disso, eu não vou também aplicar o Popper aqui, tá? Até porque, querendo ou não, cada JavaScript, cada coisa que você vai colocando a mais no seu HTML, ele vai consumindo um pouquinho mais de dados ali, né? Então ele até fala aqui, ó, que você pode economizar alguns kilobytes, é pouquíssima coisa, mas, enfim, querendo ou não, no fim das contas, né, num projeto grande pode fazer diferença. E aí você pode economizar esses kilobytes sem precisar importar o popper, tá? E aí tem, né, por exemplo, drop-down, popovers, todos esses carinhas aqui, se você não conhece, né, não está acostumado com esses termos, eles são componentes que vão estar mais aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, componentes, tá? E ele vai estar, aqui tem todos os componentes que o Bootstrap já traz pra gente. E aí tem também drop-downs, popovers, todos eles aqui. Depois, se você quiser dar uma olhada, né, o que é cada um, você pode entrar em cada um desses aqui e ver o que ele faz, né, o que é esse componente, tá? Basicamente, o único componente que a gente vai utilizar aqui do Bootstrap é esse carinha aqui, ó, o card, certo? Porque a minha ideia é que a gente tenha um card desse aqui para cada linguagem, para cada framework, né, ou runtime que a gente utilize ali nas nossas APIs, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá, certo? Então basicamente o nosso HTML ele já está preparado para receber o Bootstrap, né, para importar o Bootstrap. E aí eu vou vir aqui dentro da minha primeira section, que é APIs em TypeScript, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, do site do Bootstrap, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, using grid. Aí, a gente vai ter esse carinha aqui, que ele automaticamente já posiciona ali os grids para a gente em tela, tá? E aí, ele já traz esse código de exemplo aqui pra gente, certo? O que acontece, né? Se a gente for ver, ó, basicamente aqui ele tá usando só divs, né? Beleza, sem problemas.
E aí, toda a estilização que ele vai fazer, né, que ele traz pronta pra gente, né, por exemplo aqui esse botãozinho, né, as tags, os cardzinhos aqui já separadinhos, ele traz isso como? Por quê, né? Por causa dessas classes aqui, tá? As classes são geralmente utilizadas pro CSS mesmo, tá? Por quê? Porque a gente define nomes de classes para cada elemento do nosso HTML e depois lá no nosso CSS a gente pode referenciar essas classes e aplicar a estilização que a gente quer em cima delas, tá? A gente vai ver isso depois quando começar a escrever um pouquinho de CSS que a gente vai fazer ali. Mas é basicamente isso. Então, o que acontece? Quando a gente importa o CSS, igual a gente fez aqui, ó, do Bootstrap, né? Ele automaticamente já tem estilizações aplicadas para essas classes que ele está mostrando aqui, ó. Então, por exemplo, se eu crio uma div, né? Eu já tenho o Bootstrap dentro do meu projeto. Eu crio uma div e coloco a classe row, automaticamente ele vai aplicar a estilização que tem lá no código deles, do CSS, né? Que faça alguma coisa relacionada ao row. Assim como ao card, card body, card title, né? Enfim, tudo isso ele já tem estilos prontos, né, aplicados, então a gente só define o que a gente quer utilizar deles baseado nas classes aqui, tá? Deixa eu até botar aqui a minha imagem aqui um pouquinho mais pro lado, porque na verdade eu acho que card groups, deixa eu ver se é esse cara aqui que eu quero. Grid cards, é isso aqui mesmo. Deixa eu voltar pra cá, beleza. É esse carinha aqui mesmo que eu quero, tá? Mais lá pra baixo na parte de card aqui. Pode ver que é bem completa, né? Tem bastante coisa, bastante forma de utilizar os cards aqui dentro. Mas o que eu vou utilizar é esse carinha aqui, grid cards, tá? Que ele vai ter uma imagenzinha, certo? A gente vai colocar aqui, vai utilizar as logos, né? Os ícones de cada framework, de cada linguagem que a gente utilizar, tá? A gente vai ter um card title, né? Para definir qual que é o título daquele framework, daquele runtime. E esse textinho aqui é o textinho que a gente vai mostrar em tela baseado no retorno das nossas APIs, tá? Então, se a nossa API não retornar nada, ele não vai mostrar nada aqui. A ideia é essa, tá? E se ele bater nas nossas APIs e conseguir retornar, né, conseguir ter um retorno, aí esse retorno é o que ele vai mostrar aqui pra gente, certo? Então, essa é a ideia. Para isso, a gente vai então pegar esse códigozinho aqui, ó, tá? Vou copiar tudo isso aqui, certo? E vamos voltar lá para o nosso HTML. Agora, aqui embaixo, dentro do H2, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colar esse nosso conteúdo aqui, certo? E aí, ó, a gente pode ver, inclusive se for fechando aqui por blocos, né? A gente pode ver que tem uma, duas, ó, tem quatro divs aqui com a classe call, né? Classe de coluna, certo? Então é basicamente como se a gente tivesse 4 itens aqui, né? Porém, aqui dentro do TypeScript eu vou até já tirar um, porque a gente vai utilizar 3 runtimes diferentes, tá? E aí, então, basicamente, cada call desse aqui vai ser um runtime, tá? Então, aqui eu estou dentro da seção TypeScript, e aí eu vou ter cada card aqui dentro, né? Então, cada card é um call aqui, né? Uma classe call, e aí cada card vai ser um runtime diferente que a gente vai utilizar, ok? Aqui em cima, eu vou deixar então como 3 colunas, tá? Eu quero que fique como 3 colunas aqui, certo? E aqui também eu vou deixar como 3, certo? Porque eu quero que utilize 3 colunas, tá? Aqui, se a gente for ver, ele estava com apenas 2 colunas, né? E aí os outros 2 cards, né? Como eram 4, eles estavam indo para a linha de baixo. Nesse caso aqui, eu quero que estejam todos na mesma linha, certo? Porém, com 3 colunas. Então, beleza. Agora aqui dentro a gente vai começar a personalizar esse cardzinho aqui, né? Esse primeiro card. Então vamos lá, ele tem o call e depois tem o card em si, certo? Então primeiro aqui é para ele fazer a parte de ajuste ali no layout, no gridzinho em si, né? E depois a parte do card em si, que é o que a gente vai querer utilizar. Aqui ele tem a tag img, então essa tag é utilizada para aplicar imagens dentro do nosso HTML, né? E a gente, aqui dentro desse parâmetro src, da mesma forma que a gente define lá no script, né, onde a gente quer utilizar, onde a gente quer pegar o arquivo JavaScript,
aqui na IMG a gente tem que definir onde a gente quer utilizar, né, da onde a gente quer pegar a imagem, tá? Depois eu tenho aqui mais uma divisinha que daí vai ser a parte de baixo da imagem, então o conteúdo ali em si do card, né? E aí vão ter dois itens, né? Que é o título e aquela descriçãozinha, certo? Tudo que está aqui dentro desse P eu vou tirar, tá? Porque lembrando, né? Isso aqui a gente quer preencher automaticamente através das nossas APIs. E aqui em cima eu vou colocar, por exemplo, o nome do primeiro runtime que a gente vai utilizar, como eu falei, que é o Node. Tá? Então a gente vai estar dentro da linguagem TypeScript utilizando o runtime Node. Okay? Aí o IMG aqui, essas imagens, a gente vai, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou para cada runtime, para cada framework que a gente for utilizar, eu vou vir aqui no Google e vou colocar, por exemplo, Node.js e vou vir aqui em imagens, tá? E aí eu vou basicamente pegando essas imagens aqui e jogando aqui para dentro. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, ó, vamos supor, essa primeira imagem aqui, tá? Vou dar um copy image address e aí eu posso vir aqui no src e dar um Ctrl V, né? Colar aqui o endereço da imagem. E lembrando, isso aqui da mesma forma que o CSS, da mesma forma que o JavaScript, a imagem também, eu posso colocar uma URL, igual eu estou fazendo aqui, ou apontar para uma imagem que esteja dentro do meu próprio projeto, certo? Tranquilo. Depois, nos outros carinhas aqui, eu não vou editar ainda, eu vou só salvar aqui para a gente ver como é que ficou lá o nosso sitezinho, tá? Então, vou dar um Ctrl R aqui, né? Vou dar um refresh. E aí a gente pode ver que ele já aplicou o nosso primeiro card, tá? Então, ele já tem uma imagem, né? As outras aqui não tem, porque está só com os 3 pontinhos, né? E a gente já tem o Node aqui, certo? E aí a gente pode, inclusive, né, enquanto a gente ainda não tem as APIs criadas, retornando alguma coisa, a gente pode colocar aqui um conteúdo só para a gente depois utilizar e ver como é que vai ficando, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, conteúdo retornado pela API em Node, tá? Esse texto é basicamente o texto que a gente vai retornar, né? A gente vai querer retornar ele depois pela API, mas por enquanto eu vou deixar ele fixo aqui, tá? E aí a gente pode ver que se a gente der um refresh aqui, ó, ele já tem o conteúdo aqui, então esse é o card que a gente vai estar utilizando, só que claro, né, tá tudo bem feio ainda, a gente precisa estilizar um pouco mais depois, certo? Por hora, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou remover esses outros cards aqui, vou deixar só o do Node, tá? E só para finalizar esse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui toda essa minha parte do call, tá? Vou até fechar ele aqui, ó. Pegar toda essa minha parte do call aqui, dar copiar e colar aqui embaixo. E aí eu vou trocar só aqui, ó, vou tirar esse P, tá? Vou deixar esse conteúdo apenas ali em cima, né? Que é só um exemplo para a gente utilizar depois. Vou tirar a imagem, tá? As imagens a gente vai fazer depois. E eu vou colocar só os nomes já para dar um spoiler aí para vocês, o que a gente vai estar utilizando em cada linguagem, tá? Então, por exemplo, no TypeScript a gente vai começar com o Node, depois a gente vai utilizar o Dino, tá? Que é um outro runtime aí um pouco mais novo, né, concorrente direto aí do Node, né, e deixa eu novamente copiar e colar aqui, que a próxima coluna, né, o próximo card, vai ser o card do Ban, certo, que é um outro runtime também, até acho que mais novo que o Dino, que está surgindo aí, o pessoal está falando bastante, então a gente já vai ver mais ou menos como eles funcionam, né? Já vamos testar aí 3 runtimes diferentes dentro da linguagem TypeScript, ok? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse meu conteúdo aqui e vou jogar aqui para baixo, né? Para dentro da minha seção de Python, certo? Então vamos lá. Só que no Python eu vou utilizar a princípio 2 frameworks apenas, tá? Então eu vou tirar esse terceiro aqui, vou ficar apenas com 2 cards, tá? O primeiro card, deixa eu até já tirar esse carinha aqui, beleza, deixa eu tirar a imagem também. O primeiro card, no caso a gente vai estar utilizando aqui para o Python o Django, tá? E o segundo vai ser o Fast API. Fast API. Fechou. Agora deixa eu
reduzir também esses cards aqui, beleza? Agora deixa eu copiar novamente aqui do Python, jogar aqui para baixo do Java, tá? No caso do Java, a gente vai estar utilizando então um dos mais famosos aí, né, que é o Spring Boot. E um não tão famoso também, mas que a gente vai estar utilizando aí para ver como é, que é o Jersey, tá? Então esses são os dois frameworks que a gente vai utilizar com o Java. Deixa eu fechar aqui a seção do Java, tinha fechado o PHP. Agora a gente vai jogar aqui dentro, aliás, fechei do Java e do Python, agora a gente vai jogar o conteúdo dentro do PHP, tá? Que vão ser dois frameworks de PHP que a gente vai utilizar também. O primeiro, né, e um dos mais conhecidos aí ultimamente do PHP, que é o Laravel, tá? E depois o Code Igniter. São dois frameworks que a gente vai utilizar dentro do PHP. Depois, dentro do Go, tá? A gente vai estar utilizando dois frameworkzinhos aí também para fazer as APIs, certo? Que vai ser o BeGo e o Echo, tá? Esses são os dois frameworks que a gente vai utilizar aqui dentro. E por último, dentro do C Sharp, a gente vai utilizar apenas, né, e simplesmente o .NET Core, né? Então vamos colocar aqui ASP.NET, certo? Vamos utilizar apenas esse único framework aí dentro do C Sharp, certo? Até inclusive, né, já de antemão, peço perdão aí, porque como eu falei, né, nos outros vídeos lá, acho que no primeiro vídeo que a gente começou a falar sobre os roadmaps ali e tudo mais, antes de entrar nos roadmaps em si, eu dei uma breve passada geral na minha experiência, né, com as linguagens que eu já trabalhei e tudo mais, né, as tecnologias. E, como eu falei, né, então, o meu foco principal, a minha experiência maior é com TypeScript, né, com JavaScript, principalmente focado em Node, tá? As outras linguagens, né, então, Python, Java, PHP, C Sharp, Go, se eu falar alguma coisa, algum nome errado, alguma tecnologia, talvez que a gente vai utilizar aqui que de repente não seja de fato a mais indicada, né, ou a mais ideal para o que a gente está fazendo, já peço perdão de antemão, porque são coisas, né, são tecnologias aí que eu decidi trazer para o canal e decidi colocar aí para a gente criar essas APIs com essas tecnologias, até para que eu mesmo tenha uma experiência aí com elas, tá? Então a gente vai começar com TypeScript, que é a linguagem, né, que eu já tenho experiência, que eu já conheço bastante, tá? E principalmente com o Node, que é o runtime que eu utilizo. Porém, a gente vai ver que usando Dino e BAM não vai mudar muita coisa para o Node, tá? A gente vai ver ali as diferenças e semelhanças. Porém, as outras linguagens, tá? É mais para a gente ter uma ideia geral, né, de como funcionam as outras linguagens e tudo mais, mas também para que eu mesmo me desafie a aprender, né, e passar um pouco por essas outras linguagens, porque é sempre interessante a gente ter né, essa mente mais aberta e ver as possibilidades de cada linguagem, porque eventualmente, né, quanto mais ferramentas, porque lembrando, né, o detalhe principal das linguagens de programação é que elas são apenas ferramentas para você chegar numa solução, né, para você desenvolver alguma coisa que resolva algum problema. Então, não precisa necessariamente você pegar uma linguagem e ficar focado nela e defender ela com unhas e dentes até o final e usar ela para tudo como uma bala de prata, certo? Porque, eventualmente, vão ter coisas que você vai precisar fazer que outra ferramenta, ou seja, outra linguagem de programação vai ser melhor do que essa que você pegou por primeiro, certo? Então, por isso que até eu já quero trazer logo de cara essas linguagens diferentes, essas tecnologias diferentes para a gente trabalhar, justamente por isso. Por quê? Porque a gente aprendeu o básico ali, né, o principal da programação, que é a lógica, as estruturas de dados, algoritmos e tudo mais, a gente aprendeu isso lá nas primeiras playlists do canal. E a gente aprendeu isso utilizando o Portugal Web Studio, né, que é basicamente sem linguagem nenhuma, né, no nosso idioma, ali em português e tudo mais. Por quê? Porque a ideia era aprender o conceito em si. Tá, então agora a gente, pegando essas variadas linguagens que a gente vai estar utilizando daqui para frente, a ideia é que em cada linguagem a gente aplique basicamente o que a gente viu lá atrás com o Portugal Web Studio. Tá? E aí a gente vai entender em cada linguagem qual que é a diferença, qual que é a implementação, por exemplo, da variável, da constante, de um if, né, de um
no caso ali de um C, de uma escolha, né? A gente vai ver essas diferenças em cada linguagem, né? E é interessante isso para que a gente tenha essa mente mais aberta e consiga, pelo menos, ter uma base ali de cada linguagem para poder depois, né, eventualmente você escolher uma que você queira se aprofundar mais, caso você goste mais de uma ou de outra, mas sempre tendo em mente que existem as outras possibilidades, né, e ter em mente mais ou menos como elas funcionam, tá? Então, por isso que eu quis trazer essa ideia para o canal, e por isso, né, que como são tecnologias aí que vão ser novas para mim também, porque, por exemplo, o PHP e Java eu já até trabalhei, mas faz muito tempo, né? Na verdade eu não trabalhei, eu apenas estudei elas, né, há muito tempo. Então, e por exemplo, o Go, Python, C Sharp, eu não cheguei a ver coisas assim bem por cima, mas não cheguei a estudar, né, a conhecer muito a fundo. Então, por isso que, né, de antemão, já peço perdão caso eu fale alguma coisa errada, alguma coisa que não faça muito sentido dentro daquela linguagem em si, ok? Então, era mais nesse sentido mesmo de, né, de dar um disclaimer aí geral, para a gente seguir daqui para frente, né, já que eu dei os spoilers aí, construindo o nosso HTML, né, sobre as linguagens e tecnologias que a gente vai utilizar. Então, eu já quis deixar isso claro aí também, certo? Mas, por enquanto é isso. Então, a gente já tem aí ó, o nosso sitezinho, né? Todos os cards aí já criados. Obviamente, só tem um com imagem, né? Que foi a do Node que eu coloquei. Os outros a gente vai colocando depois também aos poucos, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente já começa direto com o nosso CSS, tá? Então, no próximo vídeo a gente já começa a abordar aí um pouco mais de CSS, beleza? Então é isso, se você curtiu o conteúdo até aqui, né, deixe o seu like aí, seus comentários, né, ajuda bastante a fortalecer o canal, tá? E se você não é inscrito ainda, se inscreva e ativa o sininho para ficar por dentro aí de quando tiver vídeos novos, tá? E até o próximo vídeo.